Ele só queria chegar em casa com o pão quentinho, mas naquele cruzamento barulhento, o mundo de um garoto cego e o de um bilionário sem freios estavam prestes a colidir, e nada voltaria a ser como antes. Prepare-se para uma história que vai tocar seu coração. É sobre um encontro improvável que transformou duas vidas para sempre. Uma jornada de lições poderosas, perdão e descoberta. Fique comigo até o final, você não vai se arrepender. Era um dia comum, como qualquer outro, em um dos bairros mais movimentados da cidade de São Paulo. O sol matinal já aquecia o asfalto da Avenida Paulista, criando aquelas ondas de calor que distorciam a visão no horizonte urbano. O trânsito estava caótico, como sempre acontecia nas manhãs de segunda-feira, com os motores dos carros importados zunindo pela avenida em uma sinfonia ensurdecedora de buzinas, freadas bruscas e acelerações impacientes. Executivos apressados caminhavam pelas calçadas com seus ternos amarrotados pelo suor, enquanto vendedores ambulantes gritavam ofertas de água gelada e guarda-chuvas, antecipando a chuva da tarde que os meteorologistas prometiam. No meio disso tudo, navegando por esse oceano de sons e movimentos com uma destreza que impressionava quem parava para observar, um jovem garoto cego, conhecido por muitos comerciantes e transeuntes apenas como João, caminhava com sua bengala branca, guiado pela sonoridade complexa dos carros, pelo eco dos passos dos pedestres nas calçadas de concreto e pelas vozes familiares dos trabalhadores que passavam apressados em direção aos seus empregos. Embora a cegueira o impedisse de ver o mundo ao seu redor, da forma como a maioria das pessoas experimentava a realidade, ele tinha desenvolvido uma percepção única e extraordinariamente aguçada, capaz de captar até os menores detalhes da vida urbana que passavam despercebidos para aqueles que dependiam apenas da visão. Para João, o mundo não era feito de cores vibrantes ou paisagens visuais, mas de uma rica tapeçaria de sons, cheiros e texturas que contavam histórias complexas e fascinantes que poucos sabiam interpretar. Aos 12 anos, ele já conhecia cada esquina do bairro pelo eco específico que seus passos produziam, cada padaria pelo aroma inconfundível do pão fresco misturado com o café que fervia nas máquinas antigas, cada pessoa regular da vizinhança pelo timbre único de sua voz, pela cadência particular de seus passos, até mesmo pelo perfume ou pelo cheiro de cigarro que carregavam consigo. Sua bengala branca não era apenas um instrumento de navegação, mas uma extensão sofisticada de seus sentidos, um radar sensível que o conectava com o mundo ao seu redor de forma mais profunda e íntima do que muitos que enxergavam perfeitamente conseguiam experimentar. João havia nascido em uma família simples, mas cheia de amor. Sua mãe, Maria Silva, era uma mulher trabalhadora que havia lutado incansavelmente para dar ao filho todas as oportunidades possíveis, apesar das limitações financeiras que sempre acompanharam suas vidas. Ela trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de médio porte, sonhando com um futuro melhor para seu filho, acreditando firmemente que a educação seria a chave para quebrar o ciclo de pobreza que havia marcado sua própria infância. Maria era conhecida no bairro por sua gentileza, sempre disposta a ajudar os vizinhos, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando as contas apertavam no final do mês. Quando João nasceu e os médicos descobriram que ele havia perdido a visão devido a complicações durante o parto, Maria não se deixou abater. Ela pesquisou tudo sobre cegueira infantil, aprendeu braille para poder ensinar ao filho, procurou todas as instituições que ofereciam apoio para crianças com deficiência visual. Ela transformou sua casa em um ambiente seguro e estimulante, onde João
Poderia desenvolver sua independência e confiança. Cada móvel tinha seu lugar específico, cada objeto uma localização fixa, criando um mapa mental que João memorizou desde muito pequeno. Naquela manhã específica de segunda-feira, João seguia sua rotina habitual, que havia se tornado uma dança coreografada pela repetição e pela necessidade. Primeiro, havia parado na padaria do seu Antônio, um português de 60 anos que havia se tornado quase um avô para o menino. Seu Antônio sempre separava os pães mais frescos para João, recusando-se a aceitar pagamento integral, alegando que menino bom merece pão bom. A padaria era um refúgio de aromas familiares, fermento, farinha, açúcar caramelizado dos doces que assavam no forno a lenha, que seu Antônio insistia em manter funcionando, mesmo com todas as dificuldades e custos extras que isso representava. Depois da padaria, João havia cumprimentado Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que sempre o alertava sobre os obstáculos no caminho com um carinho maternal que aquecia seu coração. Dona Rosa havia perdido um neto em um acidente de trânsito anos atrás e desde então havia adotado João como se fosse família, preocupando-se com cada passo que ele dava pelas ruas perigosas da cidade. Ela conhecia os horários de João e sempre aparecia na janela de seu apartamento no segundo andar para acompanhar sua passagem, gritando avisos sobre buracos, obras ou qualquer perigo que pudesse ameaçar a segurança do menino. Agora, João se dirigia para casa, onde sua avó, Dona Conceição, o esperava para o café da manhã, que havia se tornado um ritual sagrado entre eles. Dona Conceição era uma mulher de força impressionante que havia criado a filha Maria, sozinha, depois que o marido morreu em um acidente de trabalho, e que agora dedicava seus últimos anos a cuidar do neto com uma devoção que tocava todos que testemunhavam sua dedicação. Ela havia aprendido a cozinhar pratos que estimulavam todos os sentidos de João, criando experiências gastronômicas que iam muito além do simples ato de se alimentar. O menino negro caminhava com a confiança de quem conhecia cada pedra do caminho, cada desnível do asfalto irregular, cada som que indicava perigo ou segurança. Sua bengala tocava o chão em um ritmo constante e preciso, criando um mapa sonoro que se atualizava a cada passo. Ele sabia exatamente onde estava o buraco que a prefeitura prometia consertar há meses. Conhecia a localização de cada poste, de cada árvore, de cada entrada de prédio. Seu mundo era um universo tridimensional de referências auditivas e táteis, que funcionava com uma precisão que impressionava todos que o conheciam. Do outro lado da cidade, em um universo completamente diferente e isolado da realidade das ruas, dentro de uma limusine blindada que cortava o trânsito com a arrogância do dinheiro e do poder, Marcos Silva falava ao telefone com a frieza calculada de quem havia transformado números e lucros em sua única linguagem emocional. Aos 45 anos, o bilionário havia construído um império empresarial impressionante sobre os escombros de sonhos alheios, demitindo funcionários com a mesma facilidade e indiferença com que trocava de gravata italiana ou escolhia qual de seus carros de luxo usaria em cada dia da semana. "Não me importa quantas famílias vão perder o emprego", dizia ele ao telefone. Sua voz ecoando no interior luxuoso do veículo enquanto ajustava o relógio Patek Philippe de ouro, que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em uma vida inteira. "O lucro vem primeiro, sempre. Corte mais 20% da folha de pagamento e não quero saber de histórias tristes ou apelos emocionais. Negócios são negócios e sentimentos não pagam dividendos aos acionistas." Sua voz ecoava no interior luxuoso do veículo, revestido em couro italiano legítimo e equipado com tecnologia de ponta, enquanto o motorista uniformizado
navegava pelas ruas sem se importar com os pedestres que se espremiam nas calçadas estreitas, disputando espaço com vendedores ambulantes e trabalhadores apressados. Marcos Silva não conhecia a pobreza há mais de 2 décadas. Nascido em uma família humilde na periferia de São Paulo, filho de um operário metalúrgico e de uma costureira que trabalhava em casa para complementar a renda familiar, ele havia escalado a pirâmide social pisando em quem fosse necessário, esquecendo-se completamente de suas origens humildes e das dificuldades que havia enfrentado na juventude. Sua transformação de menino pobre em bilionário implacável havia sido gradual, mas completa. Cada promoção, cada negócio bem-sucedido, cada aquisição empresarial havia endurecido um pouco mais seu coração, até que ele se tornasse incapaz de enxergar os funcionários como seres humanos com famílias, sonhos e necessidades. Agora, cercado por vidros blindados à prova de balas e ar-condicionado que o mantinha isolado até mesmo do clima da cidade, ele vivia em uma bolha hermética que o protegia não apenas de ameaças físicas, mas de qualquer contato genuíno com a realidade das ruas, com o sofrimento das pessoas comuns, com as consequências humanas de suas decisões empresariais. Seus escritórios ficavam nos andares mais altos dos edifícios mais modernos. Suas casas eram fortalezas isoladas em condomínios de luxo. Seus carros eram cápsulas blindadas que o transportavam de um ambiente controlado para outro, sem que ele jamais precisasse pisar no mesmo chão que as pessoas que trabalhavam para ele. O destino, porém, tinha outros planos para aquela manhã aparentemente comum. Enquanto João caminhava pela Avenida Paulista, navegando entre os pedestres apressados e os vendedores ambulantes que já conhecia pelo nome, sua bengala detectou algo incomum no asfalto. O som que ela produzia ao tocar o chão mudou sutilmente, ecoando de forma diferente, mais oca, indicando um vazio onde deveria haver solidez. Havia um buraco ali, profundo e perigoso, resultado de obras de saneamento mal executadas que a prefeitura havia abandonado sem sinalização adequada, deixando uma armadilha mortal bem no meio da via de maior movimento da cidade. João parou imediatamente, concentrando-se nos sons ao seu redor com a intensidade de um maestro analisando uma sinfonia complexa. Podia ouvir o ronco grave e potente de um motor se aproximando, o barulho característico de um veículo pesado e caro em alta velocidade, o som dos pneus de alta performance cortando o asfalto com uma precisão que indicava um carro de luxo. Pelo padrão do som, pela intensidade do ronco do motor, pela ausência de ruídos mecânicos que caracterizavam carros mais antigos, ele calculou que se tratava de um veículo grande e caro, provavelmente uma limusine ou SUV de luxo, que estava a poucos metros e se dirigia diretamente para o buraco que sua bengala havia detectado. A mente de João processou essas informações em frações de segundo, como um computador biológico treinado pela necessidade de sobrevivência urbana. Ele sabia que o motorista, provavelmente distraído pelo trânsito ou pelo telefone, não havia percebido o perigo. Sabia que um veículo daquele porte, em alta velocidade, poderia sofrer um acidente grave ao atingir o buraco, possivelmente capotando ou perdendo o controle, colocando em risco não apenas os ocupantes do carro, mas também os pedestres que caminhavam pela calçada. Sem hesitar por um segundo sequer, movido por um instinto heróico que havia sido cultivado por anos de educação baseada na empatia e na solidariedade que sua mãe e sua avó haviam lhe ensinado, o menino se posicionou estrategicamente na frente do buraco, agitando os braços com movimentos amplos e gritando com toda a força de seus pulmões: "Pare! Há um buraco aqui! Pare! Perigo!"
Sua voz cortou o ar matinal com a urgência desesperada de quem sabia que vidas estavam em perigo iminente, ecoando entre os prédios e se misturando com o barulho do trânsito em um grito que carregava toda a determinação de um menino que havia aprendido que salvar vidas era mais importante do que sua própria segurança. A limusine de Marcos Silva, uma Mercedes-Benz Classe S blindada que custava mais do que muitas casas, freou bruscamente em uma manobra desesperada que fez os pneus cantarem no asfalto quente, deixando marcas negras na pista e parando a poucos metros do abismo que poderia ter causado um acidente fatal. O impacto da frenagem foi tão violento que jogou Marcos contra o banco da frente, interrompendo abruptamente sua conversa telefônica sobre demissões e cortes de custos, arrancando-o brutalmente de seu mundo de números frios e lucros calculados para jogá-lo na realidade crua e imediata do perigo de morte. "Que diabos foi isso?" gritou Marcos, ainda tonto com o susto, sua voz tremendo com uma mistura de medo e indignação. Pela primeira vez em muitos anos, ele havia experimentado algo que todo o seu dinheiro e poder não podiam controlar. O medo genuíno e primitivo da morte, a vulnerabilidade absoluta de um ser humano diante do acaso e do perigo. Seu coração batia acelerado, suas mãos tremiam ligeiramente e ele sentia um gosto metálico na boca que não conseguia identificar. O motorista, um homem de meia-idade chamado Roberto, que trabalhava para Marcos há mais de 10 anos, estava pálido e tremendo visivelmente, suas mãos ainda agarradas ao volante com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Roberto havia sido motorista profissional por mais de 20 anos, havia enfrentado trânsito pesado, chuvas torrenciais, situações de perigo, mas nunca havia chegado tão perto de um acidente que poderia ter sido fatal para ele e para seu patrão. "Senhor", disse Roberto com a voz embargada pela emoção e pelo susto, apontando com a mão trêmula para o menino que ainda estava parado na frente do buraco. "O garoto nos salvou. Havia um buraco enorme bem à nossa frente, profundo como um poço. Se não fosse por ele, se ele não tivesse nos alertado..." Roberto não conseguiu terminar a frase, imaginando as consequências terríveis que poderiam ter resultado daquele acidente. Marcos desceu do carro com a fúria característica de quem não estava acostumado a ter seus planos interrompidos, de quem vivia em um mundo onde tudo funcionava de acordo com sua vontade e onde imprevistos eram eliminados por assistentes eficientes e sistemas de segurança sofisticados. Sua primeira reação foi a raiva, a necessidade instintiva de culpar alguém pelo susto que havia levado, de encontrar um responsável para punir, de restaurar sua sensação de controle sobre a situação. Aproximou-se de João com passos largos e determinados, o rosto vermelho de indignação, os punhos cerrados, toda a sua postura corporal irradiando a arrogância de quem estava acostumado a intimidar e a ser obedecido sem questionamentos. "Seu moleque!" gritou Marcos, apontando o dedo acusador para o menino, sua voz carregada de toda a prepotência que havia acumulado ao longo dos anos de poder absoluto. "Você quase causou um acidente. Não pode ver onde está pisando. Isso é um risco. Você poderia ter me matado com essa irresponsabilidade." Sua voz ecoava pela avenida, atraindo olhares curiosos dos pedestres que passavam, alguns parando para observar a cena inusitada de um homem obviamente rico, gritando com uma criança cega. João, que havia ouvido milhares de gritos direcionados a ele ao longo de sua curta vida, gritos de impaciência de motoristas apressados, de pedestres irritados, de pessoas que não compreendiam sua condição ou que simplesmente descontavam nele suas próprias frustrações. Manteve a serenidade impressionante que caracterizava sua personalidade desde muito pequeno.
Ele virou o rosto na direção da voz furiosa, seus olhos sem foco, mas seu coração enxergando muito além do que Marcos poderia imaginar, percebendo não apenas a raiva superficial, mas também o medo e a vulnerabilidade que se escondiam por trás da agressividade. "Eu vejo com o coração, tio", respondeu João com uma calma que contrastava dramaticamente com a agressividade do bilionário, sua voz carregando uma sabedoria que parecia impossível em alguém tão jovem. E o verdadeiro perigo é ignorar as falhas ao seu redor. Suas palavras foram pronunciadas sem malícia, sem sarcasmo, apenas com a simplicidade profunda de quem havia aprendido a enxergar a vida de uma perspectiva completamente diferente. As palavras simples e diretas do menino atingiram Marcos como um soco certeiro no estômago, como uma revelação súbita que o deixou sem ar. Ele, que estava acostumado a ser temido e respeitado, que vivia cercado por bajuladores e subordinados que jamais ousariam contradizê-lo, de repente se viu diante de uma sabedoria genuína que todo seu dinheiro jamais havia conseguido comprar. A frase ecoou em sua mente como um sino que desperta alguém de um sono profundo e perturbador, como uma luz que ilumina cantos escuros da alma que haviam permanecido ocultos por décadas. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Marcos ficou em silêncio absoluto, olhando para aquele menino negro e cego que havia acabado de salvar sua vida e, ao mesmo tempo, expor sua alma nua com uma precisão cirúrgica. Havia algo na tranquilidade inabalável de João que o desconcertava profundamente, uma paz interior que ele não sentia há décadas, uma serenidade que contrastava violentamente com a agitação constante que caracterizava sua própria existência. As pessoas que passavam pela calçada começaram a se aglomerar, formando um pequeno círculo de curiosos que observavam a cena inusitada. Alguns reconheceram Marcos Silva dos jornais e revistas de negócios, sussurrando entre si sobre a identidade do homem rico que estava discutindo com uma criança cega. Outros focaram sua atenção em João, impressionados com a coragem e a serenidade do menino diante da agressividade de um adulto obviamente poderoso. Dona Rosa, que havia observado toda a cena de sua janela no segundo andar, desceu correndo as escadas e se aproximou do grupo, pronta para defender João, se fosse necessário. Ela conhecia o menino há anos, havia testemunhado sua bondade e inteligência e não permitiria que ninguém o intimidasse ou machucasse. Seu Antônio também apareceu, saindo de sua padaria com o avental ainda amarrado na cintura, carregando um pão quente que havia tirado do forno ao ouvir a confusão na rua. "O menino salvou sua vida, senhor", disse Dona Rosa com a firmeza de quem não tinha medo de enfrentar qualquer um para proteger quem amava. "João é um anjo, sempre ajuda todo mundo. Se ele disse que havia perigo, é porque havia mesmo. Você deveria estar agradecendo, não gritando com ele." Marcos olhou ao redor, percebendo pela primeira vez a pequena multidão que havia se formado, vendo nos rostos das pessoas uma mistura de curiosidade, desaprovação e proteção em relação ao menino. Ele se deu conta de que estava sendo julgado, não por sua riqueza ou poder, mas por seu caráter, por sua humanidade, por sua capacidade de reconhecer um ato de bondade quando o via. Sem saber o que dizer, sem conseguir processar completamente o que havia acontecido e o impacto que as palavras de João haviam causado em sua consciência, Marcos retornou ao carro em silêncio. Mas algo fundamental havia mudado em sua percepção. Uma rachadura havia se aberto na armadura emocional que ele havia construído ao longo dos anos. Durante todo o trajeto até o escritório, ele não conseguiu se concentrar nos negócios, nas reuniões que o esperavam, nos contratos que precisava assinar. A voz do menino ecoava em sua mente como um mantra perturbador.
Eu vejo com o coração, tio, e o verdadeiro perigo é ignorar as falhas ao seu redor. Cada palavra carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Uma verdade que penetrava as defesas que havia construído para se proteger de qualquer coisa que pudesse abalar sua determinação empresarial. Roberto, o motorista, observava seu patrão pelo espelho retrovisor, notando a mudança em sua expressão. A forma como Marcos olhava pela janela sem realmente ver a paisagem urbana que passava. Em todos os anos que havia trabalhado para ele, Roberto nunca havia visto Marcos tão pensativo, tão visivelmente abalado por algo que não fosse relacionado aos negócios. "Senhor", disse Roberto hesitantemente, quebrando o silêncio que havia se instalado no interior da limusine. "O menino realmente nos salvou. Aquele buraco era profundo. Eu não havia visto. Se tivéssemos atingido em alta velocidade..." Ele deixou a frase no ar, permitindo que Marcos imaginasse as consequências. Nos dias que se seguiram, Marcos descobriu que não conseguia mais funcionar como antes. As reuniões de negócios pareciam vazias e sem sentido. As discussões sobre lucros e perdas soavam como conversas em uma língua estrangeira que ele estava perdendo a capacidade de compreender. As decisões sobre demissões, que antes tomava com a frieza de quem resolve problemas matemáticos, agora o incomodavam de forma inédita e perturbadora. Pela primeira vez em muitos anos, ele começou a questionar se o lucro realmente deveria vir antes de tudo. Se havia algo mais importante na vida do que acumular riqueza e poder. As palavras de João haviam plantado uma semente de dúvida que crescia a cada dia, questionando os fundamentos sobre os quais ele havia construído sua vida e sua identidade. Durante as reuniões, Marcos se pegava pensando nos funcionários que seriam demitidos, imaginando suas famílias, seus filhos, suas dificuldades financeiras. Pela primeira vez, ele começou a ver rostos humanos por trás dos números nas planilhas, histórias pessoais por trás dos custos operacionais que precisavam ser cortados. Atormentado pela curiosidade e por uma inquietação que não conseguia explicar ou controlar, Marcos tomou uma decisão que jamais havia considerado antes. Ele contratou um investigador particular para encontrar informações detalhadas sobre o menino que havia salvado sua vida. Ele precisava entender quem era João, de onde vinha, como vivia, o que o havia tornado capaz de uma sabedoria tão profunda em idade tão jovem. O investigador, um homem experiente chamado Carlos Mendoza, que havia trabalhado para Marcos em várias ocasiões anteriores, geralmente investigando concorrentes ou verificando antecedentes de funcionários importantes, ficou surpreso com a natureza inusitada da solicitação. Pela primeira vez, Marcos estava pedindo para investigar alguém por motivos que não tinham nada a ver com negócios ou vantagem competitiva. O que Carlos descobriu em sua investigação chocou Marcos profundamente e mudou para sempre sua perspectiva sobre o encontro na avenida. João morava com sua avó, Dona Conceição, em uma casa simples, mas bem cuidada no bairro da Liberdade. Uma construção antiga que havia sido comprada com muito sacrifício pela família décadas atrás. A casa era pequena, com apenas 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, mas estava sempre impecavelmente limpa e organizada, transformada em um lar acolhedor pelo amor e dedicação de Dona Conceição. João estudava em uma escola pública com recursos extremamente limitados, onde os professores faziam milagres com poucos materiais e muito amor pela educação. Apesar das dificuldades, ele era conhecido por sua inteligência excepcional e sua bondade natural, sempre disposto a ajudar os colegas com dificuldades, sempre oferecendo palavras de encorajamento para quem estava passando por momentos difíceis. O menino sonhava em ser músico, uma paixão que havia descoberto quando ainda era muito pequeno.
ao ouvir as músicas que sua mãe cantava para ele antes de dormir. Ele tinha um ouvido musical extraordinário, capaz de reproduzir melodias complexas depois de ouvi-las apenas uma vez, mas nunca havia tido acesso a instrumentos musicais adequados ou a aulas formais de música. Sua única experiência musical vinha de um pequeno teclado de brinquedo que Dona Conceição havia comprado em uma promoção anos atrás e que João havia aprendido a tocar sozinho, desenvolvendo sua própria técnica e criando suas próprias composições. Mas a revelação mais chocante e devastadora ainda estava por vir, escondida nos arquivos de recursos humanos que Carlos conseguiu acessar através de seus contatos na empresa. Maria Silva, a mãe de João, havia sido funcionária de uma das empresas de Marcos. Ela trabalhava no setor administrativo da Silva Enterprises, uma das primeiras empresas que Marcos havia adquirido em sua escalada para o topo do mundo empresarial. Maria era considerada uma funcionária exemplar por todos que trabalhavam com ela. Chegava sempre pontualmente, nunca faltava sem motivo justificado. Era dedicada, responsável, eficiente e querida por todos os colegas. Ela havia começado como auxiliar administrativa e, através de muito esforço e dedicação, havia conseguido algumas promoções modestas, sonhando com um futuro melhor para a família que planejava em constituir. Estava grávida de João quando foi demitida durante uma das reestruturações que Marcos havia ordenado para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da empresa recém-adquirida. A demissão havia acontecido no 6º mês de gravidez, quando Maria mais precisava de estabilidade financeira e de um plano de saúde que garantisse um parto seguro e cuidados médicos adequados para o bebê que estava esperando. Marcos se lembrava vagamente dela agora, depois de ler o relatório detalhado que Carlos havia preparado. Maria era uma mulher jovem, sempre sorridente, que havia implorado para manter o emprego porque estava esperando um bebê e não tinha outras fontes de renda. Ela havia explicado sua situação, havia mostrado os exames médicos que comprovavam a gravidez, havia oferecido trabalhar horas extras sem pagamento adicional, qualquer coisa para manter o emprego que representava sua única segurança financeira. Marcos havia sido inflexível, seguindo sua filosofia empresarial de que negócios eram negócios e sentimentos não tinham lugar nas decisões que afetavam a rentabilidade da empresa. Ele havia dispensado os apelos de Maria com a mesma frieza com que assinava contratos ou aprovava orçamentos, vendo-a apenas como um número em uma planilha, um custo que precisava ser eliminado para melhorar os resultados financeiros. Agora, descobrir que o menino que havia salvado sua vida era filho daquela mulher que ele havia condenado à pobreza e ao desespero foi como receber um tapa brutal na consciência, como ser forçado a olhar no espelho e ver o monstro em que havia se transformado. Maria havia lutado sozinha para criar João, trabalhando em múltiplos empregos mal remunerados, limpando casas de manhã, trabalhando em uma lanchonete à tarde, costurando roupas em casa durante a madrugada, tudo para conseguir pagar as contas básicas e garantir que o filho tivesse pelo menos o mínimo necessário para sobreviver. Quando descobriu que João havia nascido cego devido a complicações durante o parto, complicações que poderiam ter sido evitadas se ela tivesse tido acesso a um plano de saúde adequado e a cuidados médicos especializados, Maria se culpou profundamente, imaginando se as coisas teriam sido diferentes se ela não tivesse perdido o emprego e o plano de saúde que o acompanhava. Ela havia morrido quando João tinha apenas 5 anos, vítima de uma pneumonia que evoluiu para uma infecção generalizada, porque ela não tinha dinheiro para pagar por tratamento médico adequado e havia deixado a doença progredir enquanto continuava trabalhando para não perder os
e poucos recursos que garantiam a sobrevivência dela e do filho. Dona Conceição, sua mãe, havia assumido a criação de João, dedicando seus últimos anos de vida a garantir que o neto crescesse com amor, dignidade e todas as oportunidades que ela pudesse proporcionar com sua aposentadoria modesta. A culpa que Marcos sentiu foi avassaladora e transformadora. Ele, que sempre se orgulhara de sua eficiência empresarial, de sua capacidade de tomar decisões difíceis sem se deixar influenciar por sentimentos, de repente se viu confrontado com as consequências humanas devastadoras de suas decisões. João não era apenas um menino cego que havia salvado sua vida. Ele era o resultado direto de sua crueldade corporativa. Um lembrete vivo das vidas que havia destruído em sua busca implacável pelo sucesso financeiro. Durante semanas, Marcos lutou com essa revelação que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Tentou voltar à rotina normal, tentou retomar suas atividades empresariais como se nada tivesse acontecido, mas descobriu que não conseguia mais tomar decisões que afetassem negativamente a vida das pessoas. Cada demissão que assinava, cada corte de benefícios que aprovava, agora tinha o rosto de Maria Silva e a voz serena de João ecoando em sua consciência como fantasmas que não o deixavam em paz. As noites se tornaram insones, preenchidas por pesadelos, onde ele via Maria implorando para manter o emprego, onde ouvia João perguntando por que seu pai havia abandonado sua mãe, onde se via cercado por todas as pessoas que havia prejudicado ao longo de sua carreira. Ele começou a questionar não apenas suas decisões recentes, mas toda a trajetória que havia seguido, todos os valores que havia abraçado, toda a pessoa em que havia se transformado. Finalmente, depois de semanas de tormento interno e reflexão profunda, Marcos tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a de João e de muitas outras pessoas. Ele precisava corrigir os erros do passado, não apenas por culpa ou por um desejo de aliviar sua consciência, mas porque havia genuinamente aprendido algo fundamental com aquele encontro na rua e com as revelações que se seguiram. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, quando o céu cinzento de São Paulo despejava uma chuva fina e persistente que deixava as ruas brilhantes e escorregadias, Marcos apareceu na porta da casa de Dona Conceição. Desta vez, porém, não havia arrogância em sua postura, não havia pressa em seus movimentos, não havia a impaciência característica de quem está acostumado a ter todos os seus desejos atendidos imediatamente. Ele estava nervoso, humilde, carregando o peso de uma verdade que precisava ser compartilhada e de uma responsabilidade que precisava ser assumida. "Boa tarde", disse ele, quando a idosa abriu a porta, sua voz carregada de uma humildade que ele não demonstrava há décadas. "Meu nome é Marcos Silva. Gostaria de falar com João, se possível. Tenho algo muito importante para contar a ele, algo que deveria ter feito há muito tempo." Dona Conceição, uma mulher sábia que havia criado o neto com muito amor e poucos recursos, que havia enfrentado todas as dificuldades da vida com dignidade e coragem, reconheceu imediatamente o nome. Maria havia falado sobre o homem que a havia demitido, sobre como aquela decisão havia mudado completamente o rumo de suas vidas, sobre como ela havia lutado para sobreviver depois de perder o emprego e a segurança que ele representava. "Você é o homem que demitiu minha filha", disse ela, sem hostilidade ou raiva, mas com a firmeza serena de quem conhecia a verdade e não tinha medo de enfrentá-la. Seus olhos, embora cansados pela idade e pelas dificuldades da vida, brilhavam com uma inteligência aguçada que avaliava cada palavra, cada gesto, cada expressão facial do homem que estava diante de sua porta. "Sim",
admitiu Marcos, baixando a cabeça com uma humildade que ele não sabia que ainda possuía. E vim aqui para assumir a responsabilidade por isso e por tudo o que aconteceu depois. Vim aqui para pedir perdão e para tentar, de alguma forma, corrigir os erros que cometi. João, que havia ouvido a conversa da sala, onde estava organizando seus materiais escolares, aproximou-se da porta com passos cuidadosos. Ele reconheceu a voz imediatamente. Era o homem do buraco, aquele que havia gritado com ele, mas cuja vida ele havia salvado, aquele cuja voz carregava tanta raiva e depois tanto silêncio pensativo. "Tio", disse João, usando o mesmo tratamento respeitoso de sempre, sua voz carregando a mesma serenidade que havia impressionado Marcos no primeiro encontro. "O senhor é o homem do buraco." "Sim, João", respondeu Marcos, a voz embargada pela emoção que não conseguia mais controlar. "E preciso te contar algo sobre sua mãe. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Algo que mudou minha vida para sempre." Sentados na pequena sala da casa, uma sala simples, mas acolhedora, decorada com fotografias de família e alguns objetos que Dona Conceição havia conseguido preservar ao longo dos anos, Marcos contou toda a verdade. Falou sobre Maria, sobre como ela era uma funcionária dedicada e querida por todos, sobre a demissão injusta que havia destruído sua vida, sobre como suas decisões empresariais frias e calculadas haviam afetado diretamente a vida da família de João. Ele não tentou se justificar ou minimizar sua responsabilidade. Não inventou desculpas ou explicações que pudessem amenizar a crueldade de suas ações. Ele simplesmente contou a verdade, assumindo completamente a culpa pelas consequências devastadoras de suas decisões, reconhecendo que havia destruído vidas em nome do lucro e da eficiência empresarial. "Seu ato de coragem me salvou de mais do que um buraco no asfalto", disse Marcos, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Lágrimas que ele não derramava há décadas. "Você me salvou do buraco. Em minha própria alma, me fez enxergar que eu havia me tornado um homem que minha própria mãe não reconheceria, um monstro que destruía vidas sem pensar nas consequências, sem se importar com o sofrimento que causava." João ouviu tudo em silêncio absoluto, processando as informações com a maturidade impressionante que a vida havia lhe ensinado precocemente. Ele não demonstrou raiva, não fez acusações, não expressou amargura. Quando Marcos terminou de falar, quando o silêncio pesado se instalou na sala, o menino estendeu a mão e tocou gentilmente o braço do bilionário, um gesto simples que carregava mais poder de cura do que qualquer palavra poderia expressar. "Tio", disse ele com a mesma serenidade de sempre, sua voz carregando uma sabedoria que parecia impossível em alguém tão jovem. "Minha mãe sempre me ensinou que guardar raiva no coração é como carregar pedras na mochila. Só deixa a caminhada mais difícil e não muda nada do que já aconteceu. Eu o perdoo." A simplicidade e a generosidade do perdão de João quebraram completamente as defesas emocionais de Marcos. Ele chorou como não chorava desde criança, liberando décadas de frieza e insensibilidade acumuladas. Décadas de culpa reprimida e humanidade negada. Era um choro de libertação, de reconhecimento, de transformação profunda que marcava o fim de uma era em sua vida e o início de algo completamente novo. Dona Conceição, observando a cena com os olhos cheios de lágrimas, reconheceu naquele momento a grandeza de coração que havia cultivado em seu neto. Ela havia ensinado João sobre perdão, sobre compaixão, sobre a importância de não deixar que a amargura envenenasse o coração, mas ver essas
Lições sendo aplicadas em uma situação tão difícil e dolorosa a encheu de orgulho e emoção. Mas Marcos não havia vindo apenas para pedir perdão. Ele havia preparado uma surpresa que mudaria completamente a vida de João e que representava muito mais do que uma simples compensação financeira. Com a voz ainda embargada pela emoção, ele apresentou sua proposta, um plano que havia desenvolvido durante as semanas de reflexão e planejamento que se seguiram à sua descoberta sobre a identidade de João. João, disse ele, tentando controlar a emoção em sua voz, quero oferecer a você uma bolsa de estudos integral na melhor escola de música da cidade. Quero que você tenha todas as oportunidades que sua mãe sonhava para você, todas as chances que foram negadas a ela por causa das minhas decisões. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, quero que você me ajude a ser uma pessoa melhor. A surpresa foi muito além do que João poderia imaginar em seus sonhos mais otimistas. Marcos não estava apenas oferecendo educação musical de qualidade. Ele estava criando um fundo permanente para crianças com deficiência, reformulando completamente as práticas de sua empresa para ser mais humana e socialmente responsável. E, mais importante e surpreendente de tudo, pedindo para João ser seu conselheiro moral nos negócios. Você me ensinou que existem formas de enxergar que vão muito além dos olhos, explicou Marcos, sua voz carregada de uma sinceridade que ele havia esquecido que possuía. Quero que você me ajude a ver meus negócios com o coração como você vê o mundo. Quero que você me ensine a tomar decisões que considerem não apenas o lucro, mas o impacto humano, as consequências reais na vida das pessoas. 6 meses depois, a transformação era visível e impressionante em ambas as vidas. João estudava piano na escola de seus sonhos, o Conservatório Musical de São Paulo, uma instituição prestigiosa onde desenvolveu um talento musical que surpreendia a todos os professores e colegas. Suas composições eram únicas, cheias de uma profundidade emocional que refletia sua forma especial de perceber o mundo, suas experiências de vida e sua capacidade extraordinária de transformar dor em beleza. Marcos, por sua vez, havia se tornado um empresário completamente diferente e irreconhecível para aqueles que o conheciam apenas pela reputação de frieza e implacabilidade que havia cultivado ao longo dos anos. Sua empresa agora tinha programas abrangentes de inclusão, oferecia planos de saúde de primeira qualidade para todos os funcionários, desde os executivos até os funcionários da limpeza, e tomava decisões considerando sempre o impacto humano, não apenas o financeiro. Ele descobriu, para sua própria surpresa, que ser ético nos negócios não apenas era possível, mas também era mais lucrativo a longo prazo. Funcionários felizes e bem tratados eram mais produtivos, mais criativos, mais leais. Clientes respeitavam empresas que demonstravam responsabilidade social. Investidores cada vez mais valorizavam empresas com práticas sustentáveis e éticas. A amizade entre o bilionário e o menino cego havia se tornado lendária na cidade de São Paulo. Marcos visitava João regularmente, não como um benfeitor condescendente, mas como um amigo genuíno que havia encontrado em um garoto de 12 anos a sabedoria que décadas de sucesso empresarial não haviam conseguido lhe ensinar. Eles caminhavam juntos pelas ruas do bairro, Marcos aprendendo a ver a cidade através dos olhos do coração. João compartilhando sua perspectiva única sobre a vida e as relações humanas. Em uma noite especial de dezembro, quando o verão paulistano aquecia o ar e enchia as ruas de energia festiva, João se apresentou em um concerto da escola de música que marcaria para sempre a vida de ambos. Ele havia composto uma peça especial para a ocasião,
Uma música complexa e emocionante que contava a história de dois homens que se encontraram em uma rua movimentada e descobriram que às vezes é preciso perder a visão para realmente enxergar. Na plateia lotada do auditório do conservatório, entre pais orgulhosos, professores emocionados e críticos musicais impressionados, Marcos chorava de emoção enquanto ouvia a música que João havia intitulado Vendo com o Coração. Cada nota parecia contar a história de sua transformação, de como um menino cego havia iluminado sua alma escurecida pelo egoísmo e pela ganância, de como um encontro casual havia mudado para sempre o rumo de duas vidas. A música começava com acordes sombrios e dissonantes, representando a frieza e a solidão da vida anterior de Marcos. Gradualmente, melodias mais suaves e harmoniosas se introduziam, simbolizando a influência transformadora de João. O clímax da peça era uma fusão poderosa de todas as melodias, representando a união de duas almas que haviam se encontrado e se completado mutuamente. Quando a música terminou e os aplausos ecoaram pelo auditório em uma ovação que durou vários minutos, Marcos se levantou e aplaudiu com mais intensidade e emoção do que qualquer outra pessoa presente. Ele sabia que estava aplaudindo não apenas o talento musical extraordinário de João, mas também a segunda chance que a vida havia lhe dado, a oportunidade de se redimir e de se tornar o homem que sempre deveria ter sido. Após o concerto, quando todos os convidados já haviam ido embora e o auditório havia se esvaziado, Marcos e João caminharam juntos pelo jardim da escola, iluminado pela lua cheia que brilhava no céu claro de dezembro. O bilionário, que antes só se movia em carros blindados e ambientes controlados, agora apreciava profundamente a simplicidade de uma caminhada noturna, a sensação da brisa suave na pele, o perfume das flores que cresciam nos canteiros cuidadosamente mantidos pelos jardineiros da escola. João, disse Marcos, parando sob uma árvore centenária iluminada pela luz prateada da lua. Você sabe que mudou minha vida completamente, não sabe? Você me salvou de mim mesmo, me mostrou quem eu realmente poderia ser. Tio, respondeu João, sorrindo com a sabedoria serena que sempre o caracterizara. Eu acho que nós mudamos a vida um do outro. O Senhor me deu oportunidades que eu nunca imaginei ter. Me mostrou que os sonhos podem se tornar realidade quando encontramos as pessoas certas no caminho. E eu apenas mostrei ao Senhor o que já estava dentro do seu coração, esperando para ser descoberto. Marcos sorriu, compreendendo finalmente que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, em seus carros de luxo ou em seus escritórios, nos andares mais altos dos edifícios mais modernos, mas na capacidade de tocar e ser tocado pela vida de outras pessoas, na possibilidade de fazer a diferença no mundo através da compaixão e da generosidade. João havia lhe ensinado que existem formas de enxergar que vão muito além da visão física, que a verdadeira sabedoria vem do coração e que às vezes são aqueles que não veem com os olhos que melhor conseguem mostrar o caminho para quem perdeu a direção na vida. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para casa através das ruas iluminadas da cidade, ambos sabiam que suas vidas haviam sido transformadas para sempre por um encontro casual em uma manhã movimentada. João havia salvado Marcos de um buraco no asfalto, mas mais importante do que isso, ele havia salvado sua alma de um abismo muito mais profundo e perigoso. A história deles se tornou um exemplo inspirador na cidade de como a bondade pode transformar vidas, de como a verdadeira visão vem do coração e de como às vezes as maiores lições da vida vêm das pessoas mais improváveis.
daqueles que a sociedade muitas vezes ignora ou subestima. João continuou sendo o menino humilde e sábio de sempre, mas agora com todas as oportunidades que seu talento extraordinário merecia. Marcos continuou sendo um empresário bem-sucedido, mas agora suas decisões eram guiadas pela compaixão e pela responsabilidade social que João havia despertado nele, e assim, uma simples manhã que começou com o caos do trânsito urbano se transformou na história de duas vidas que se encontraram no momento exato em que ambas precisavam de transformação. João provou que não é necessário enxergar com os olhos para iluminar o caminho de alguém. E Marcos descobriu que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. A surpresa que João recebeu naquele dia foi muito mais do que uma bolsa de estudos ou oportunidades educacionais. Ele ganhou um amigo verdadeiro, um mentor dedicado e a chance de mostrar ao mundo que as limitações físicas nunca podem limitar a grandeza do coração humano. E Marcos, por sua vez, recebeu o presente mais valioso de todos: a oportunidade de se tornar um homem que sempre deveria ter sido, de encontrar sua humanidade perdida e de usar seu poder e riqueza para construir um mundo melhor. E assim chegamos ao final desta história incrível que nos ensina que a verdadeira visão vem do coração. Se esta narrativa tocou você, tanto quanto tocou a mim, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que transformam vidas. Nos comentários, me conte, qual foi o momento que mais te emocionou nesta história? Sua opinião é muito importante para mim. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes, são aqueles que não enxergam com os olhos que melhor conseguem nos mostrar o caminho. Um grande abraço.